Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam sempre que possível reforçando a matéria nesse período de quarentena. Me chamo Jean Carlos, sou professor da Rede Municipal de Paços do Lumiar, leciono a disciplina de Geografia e hoje nós vamos ver nessa disciplina o assunto o relevo e os seus diferentes tipos. Na aula de hoje nós vamos ver a formação, as formas e os diferentes tipos do relevo terrestre. Bom, o conceito de relevo são as formas presentes na superfície terrestre. Aquelas formas que vocês observam na superfície terrestre, nós denominamos de relevo. E no decorrer da nossa aula de hoje, nós vamos ver essas diferentes formas. Bom, o relevo é constituído por agentes internos e os externos, que compõem a morfoestrutura, ou seja, a forma que o relevo apresenta. Dentre esses fatores que formam o relevo terrestre, nós temos os agentes endógenos, ou seja, internos, né? Que são responsáveis por toda essa morfoestrutura, como a gente viu no primeiro slide. Dentre esses elementos que formam o nosso relevo, nós temos o tectonismo, né? O que constitui esse tectonismo, né? São as placas tectônicas. Abalos sísmicos ou terremotos também constituem um agente de formação, que na verdade são essas movimentações dessas placas tectônicas. E o vulcanismo, que é a atividade relativo aos vulcões. Bom, no início da formação do planeta Terra, o planeta era um grande continente, né? Denominado de Pangeia, que aí se separou e formou os nossos continentes que nós conhecemos hoje. América, Europa, Ásia, África, Oceania e a Antártida. Quais são esses argumentos que comprovam que o planeta era um grande continente apenas, né? E que aí se repartiu e formou os demais continentes que nós conhecemos hoje? A teoria da deriva continental. Dentre os argumentos que foram utilizados para comprovação dessa teoria, nós temos os morfológicos, que envolvem a morfoestrutura, né? A estrutura desses elementos da superfície terrestre. Geológico, relativo às eras, nós temos as eras geológicas, né? Cenozoica, paleozoica. Paleontológicos, referente a os resquícios de seres vivos, né? As ossadas de seres vivos que comprovam essa habitação por esses seres vivos em determinadas partes do planeta Terra. E os paleoclimáticos, que envolvem a habitação de diferentes seres vivos em diferentes partes dos continentes do planeta por fatores climáticos. Por que na África eu tenho animais como os dromedários e os camelos que habitam aquele continente por conta de um clima mais severo no quesito sol, né? Deserto do Saara, por exemplo. E na América do Sul eu tenho animais que habitam a região amazônica, que é um clima mais equatorial. São esses argumentos que estão no quesito paleoclimáticos. E aí aqui nesse slide nós temos as diferentes placas tectônicas que compõem, né, o planeta Terra, né? Nós temos a placa australiana, que está lá na região da Oceania. Nós temos a placa sul-americana, que está envolvendo a região sul, né, do continente americano. Já está próximo ali à costa da América do Sul.
E por que que essas placas elas se movem, né? Por que que essas placas tectônicas elas se movimentam? Nós vamos ver agora. Bom, as placas tectônicas se movem a partir dos rifts, né? Que é essa fenda que está aparecendo aqui no slide, né? Devido a essa corrente de convecção desse magma que vem do interior de uma camada no planeta chamada de astenosfera. Você percebe, né, que existe essa fenda aqui nesse slide. Entre esses limites, né, entre essas placas tectônicas que nós vamos ver agora, esse slide é auxílio para os próximos 2 slides. Então, peço a atenção de vocês, principalmente nesse slide aqui. Bom, nós temos os limites chamados de divergentes, né? Que quando as placas elas se movem em sentido contrário. Nós temos os limites convergentes, que quando elas se movem no mesmo sentido. E nós temos os limites transformantes, né? Que quando elas se deslizam. E quais são as consequências da movimentação dessas placas tectônicas? Né? O afastamento de 2 placas em sentido contrário. Voltando lá no slide, os limites o quê? Divergentes, né? Quais são essas consequências? A expansão do fundo dos oceanos, não é isso? A abertura de uma fenda, que nós já vimos no slide anterior, chamado de Rift Valley, e o distanciamento entre os continentes. As consequências da movimentação das placas tectônicas, né? Nós já vimos o primeiro quesito, nós vamos ver agora o segundo. A convergência de uma placa para outra pode provocar, quando elas se movimentam no mesmo sentido, chamado de limite convergente. Primeiro, a destruição da parte da crosta terrestre, o que se fala de subducção. A formação de cadeias montanhosas na superfície terrestre e a intensa atividade sísmica, né? Os abalos sísmicos acontecem de forma mais intensa e a atividade vulcânica, né? Acontecendo também de uma forma intensa. Os dobramentos, né? Chamados de dobramentos modernos, né? O que são dobramentos modernos? Pressões horizontais na litosfera. Nós sabemos que existem 3 camadas acima, as mais conhecidas, né? Nos livros, que é a litosfera, hidrosfera e atmosfera. Nós estamos se referindo aqui à litosfera em relação aos solos, né? Pressões horizontais, né? Que acontecem de forma horizontal na litosfera. Esses dobramentos eles aconteceram nas eras geológicas, era pré-cambriana, né? E cenozoica. E por que que no Brasil não acontecem dobramentos modernos? Porque as formações, né, de relevo que acontecem no Brasil, que aconteceram no Brasil, elas são formações antigas, né? Então, os dobramentos eles são recentes. Então, o Brasil não apresenta, por conta disso, dobramentos modernos. E os falhamentos ocorrem em terrenos de pouca plasticidade, compostos por camadas rochosas, resistentes ou rígidas, né? E elas são resistentes às forças que acontecem, forças internas, né, vindas do interior do planeta, que se quebram, né, em vez de dobrar. Esses falhamentos, eles produzem as fraturas que ocorrem de 2 formas, né? A gente tem aqui uma falha inversa, né, que acontece nessas rochas, né? Quando elas acontecem nesse sentido, chamamos de falha inversa. Falha normal, né? Quando elas têm esse aspecto aqui, e a transcorrente, né, quando elas se deslizam nessa forma. Os abalos sísmicos, né? O que são abalos sísmicos? É um tremor na superfície terrestre, né, produzido por forças naturais situados no interior do planeta.
No abalo sísmico, é importante a gente destacar o epicentro, né, que fica mais próximo à superfície terrestre, e o hipocentro, que fica mais no interior, né? E nós chamamos de falha, né, o que está acontecendo entre uma camada e outra do solo, né? Vulcanismo, né? O magma do interior da Terra chega até a superfície, né? O vulcanismo, ele acontece o quê? Pelo rompimento da crosta. Aí nós temos a classificação desses vulcões. Chamamos de vulcões ativos, quando eles estão em constante atividade vulcânica, inativos, quando eles estão parados em uma determinada época, e daí depois eles começam, em outro período, eles têm atividade, né? Inativos e extintos, né? É quando eles não desenvolvem mais nenhum tipo de atividade. E aí é importante destacar aqui nessa figura o que nós chamamos de câmara magmática, né? Que é o número 1 aqui está indicando nessa figura, e aí vem até a superfície, né? Transcorrido até a superfície terrestre. Ele vem aqui por essa fenda do vulcão, desce, né? E chega até a superfície terrestre. Quando isso acontece, geralmente a vegetação que está próxima é destruída, né? E acontece toda uma deformação, né? Dessa parte da superfície em que esse magma ele consegue chegar, né? Consegue atingir. E os agentes exógenos do relevo. O que são agentes exógenos? São agentes o quê? Que estão sobre, né, a superfície terrestre, né? E aí nós vamos ver que eles são responsáveis pela modelação, pela configuração desse relevo, né? São responsáveis por as ditas formas ou feições, né? E aí, relacionado àquela morfoestrutura, como a gente viu lá nos primeiros slides, né? Os principais agentes exógenos ou externos do relevo são intemperismo, erosão e sedimentação. Nós vamos ver melhor isso nos slides, nos próximos slides. Entre esses agentes exógenos, né, que trabalham na configuração desse relevo, nós temos os rios, né? Que são as planícies fluviais e os deltas. Aqui no Maranhão nós temos o delta do rio Parnaíba, que é o rio que separa o Maranhão do Piauí, né? E nós temos ali no município de Araioses, o delta do Parnaíba, que é conhecido como Delta das Américas, só para exemplificar para vocês. Nós temos planícies também fluviais conhecidas, é a planície amazônica. Chuvas, as enxurradas, né, causadas pelas chuvas, provocam o desgaste desse solo e podem provocar o aparecimento de vossorocas, né, que é quando o solo, por conta da chuva, ele se desagrega da superfície e vem e causa grandes buracos, né? As vossorocas são chamadas também de bossorocas. E outro agente exógeno do relevo é o mar, né? As águas oceânicas modificam essas formas do relevo litorâneo por meio de um trabalho construtivo. Constrói mesmo determinadas formas de relevo, né? E ao mesmo tempo destrutivo. Ao mesmo tempo que ela está destruindo uma forma, por conta da ação do mar, ela também está o quê? Construindo. Nós vamos ver melhor isso na frente. O vento também é um agente exógeno do relevo, porque ele tem a ação destrutiva, a chamada deflação. O que é essa deflação, pessoal? Os ventos varrendo as areias, né? Trazem as partículas de areias de um determinado espaço para outro, né? E a corrosão, que consiste em atirar partículas contra esse relevo, né? A corrosão é quando as partículas de determinada areia, por exemplo, está atingindo o relevo
e aí está trazendo esse grão para outra parte da superfície terrestre. E a ação construtiva, nós temos as dunas. Quem não conhece os lençóis maranhenses, não é? Quem não já foi, mas pelo menos já viu em alguma televisão, um programa de TV ou na internet, né? É um exemplo da ação do vento. As geleiras, né? Importante destacar também o papel das geleiras, com a erosão glacial, né? O desgaste desse gelo, né? Sobre a superfície, e a acumulação glacial, né? Determinada parte do planeta, por exemplo, ali na Antártida, tem mais gelo do que a outra, né? Acumulou o gelo. Então, tem essa erosão, que esse desgaste, consequentemente, vai ter uma acumulação em outro espaço. E aí, ainda sobre os exemplos desses agentes exógenos, nós temos aqui a ação da água esculpindo essa rocha, nós temos blocos de areia, né? Indo de um espaço para outro. Aqui nós percebemos que esse espaço aqui não tem muitos blocos de rochas, basicamente, não é nem de areia, é de rochas, né? E aqui a gente tem uma rocha, né, esculpida, né, o Grand Canyon, né, nos Estados Unidos, na América do Norte. E aí as geleiras, né, destaque para a erosão glacial, que é esse desgaste desse gelo, que é o desgaste profundo nessas rochas, né, com formação dos ditos vales. E nessas geleiras, os sedimentos são transportados o quê? Pelos gelos, né, que se depositam em cima das montanhas, né? Essa parte, né, desse gelo que é depositado aqui em cima dessas montanhas, nós chamamos de morainas ou morenas, né? E aí, em relação à acumulação marinha, nós temos a praia, né, que é o exemplo de acumulação marinha, porque está envolvido ali todo um contexto da superfície. Nós temos Recife de arenito, né? Vocês podem perceber que aqui também se desenvolve vida, né? Alguns seres vivos, eles costumam habitar essa parte. E nós temos a restinga, né? Que aí já é próprio para animais como os jacarés, por exemplo, né? E nas falésias, né, a gente também tem a abrasão marinha, no caso, porque esse vento ele vai trazendo essas partículas de areia, também a chuva contribui, né, para esculpir esses paredões de rochas, né? Quem já foi na praia do Olho d'Água, por exemplo, em São Luís, vocês percebem aqueles grandes paredões de rochas, né? Aqueles paredões é um exemplo também de falésia, né? Aí sobre o intemperismo, que é a alteração e decomposição das rochas como resultado desses agentes externos. Aí nós temos aqui uma foto sobre o intemperismo físico, que já é mesmo a chuva, o vento, trabalhando nessa constituição dessas rochas, né? E aí vocês percebem que essas rochas aqui, elas estão mesmo esculpidas, ó. Esse vento, essa chuva, trabalha nessa morfoestrutura. Né? E eu já falei, o intemperismo físico, né? Que é a atuação dessa água, do vento, da temperatura, que também é outro fator que trabalha na constituição desses elementos da superfície terrestre. Nós temos o intemperismo químico. O intemperismo químico já vai ser bem em relação à constituição dessas rochas, né? A constituição interior dessas rochas. Esses elementos químicos que vão constituir
essas rochas, né, internamente. E aqui nós temos o intemperismo biológico, né, que já vai ser essa ação dos seres vivos, né? Quem já não olhou ali um formigueiro, né? E aí você vê basicamente essa imagem aqui, é a ação, né, daquele ser vivo, daquele inseto, daquela formiga, né, na constituição desse relevo da superfície terrestre. Você vai perceber que a atuação desses seres vivos vai compor, né, diferentes faces na superfície terrestre. A erosão, né? A erosão é o conjunto desses processos de modelagem, né, da paisagem, né, que aí remove e transporta sedimentos, né, na superfície, né? A deposição desse material em um novo local é denominado de sedimentação, né? Nós temos o exemplo que eu já falei das vossorocas, né, que trabalha esse transporte, né, desses sedimentos, né? Alguns espaços da superfície, alguns terrenos, eles ficam de uma forma mais aplanada, justamente pela ação da chuva, do vento. E aí as formas do relevo continental. O relevo continental é o relevo do continente, né? É o que eu estou falando aqui para vocês desde o começo da aula, é o relevo que está presente na superfície terrestre, né? E aí nós temos as formas. Planície, uma área mais plana, constituída de rios, vegetação. Planaltos é uma área é uma forma mais acima da planície. Nós temos o exemplo clássico de Planalto Central do Brasil, né? Onde fica localizada a nossa capital, Brasília. E aí nós temos a montanha, que é uma área mais elevada, né, do que o planalto. E nós temos a depressão absoluta, quando ela fica abaixo do nível do mar, e a depressão relativa, quando ela fica acima do nível do mar. Classificações do relevo brasileiro. Em 1940, o geógrafo Haroldo de Azevedo ele constatou que existem 8 unidades de relevo no Brasil, né? 18 anos depois, o geógrafo Aziz Absaber acrescentou 2 novas unidades, né, de relevo em relação à caracterização feita por Haroldo de Azevedo. E em 95, o geógrafo Jurandir Rossi, né, ele, através do projeto Radam Brasil, que foi entre 1970 e 1985, esse projeto aconteceu, o que Jurandir Rossi fez, né? Constatou, né, através de fotos da superfície do território brasileiro, com um radar acoplado em um avião, né, que existem 28 unidades de relevo no território brasileiro, né, que podem ser divididas em planaltos, planícies e depressões. Você percebe que não existe montanhas no nosso território, né? A classificação mais atual é a de Jurandir Rossi, que traz as planícies, os planaltos e as depressões. E aí nós temos aqui um exemplo do relevo da região sul do Brasil, né? Os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Aí aqui, serras, planaltos mais densos, essa área amarela, planaltos menos densos, né? E as planícies, que é esse verde mais escuro, né? E aí nós temos o relevo submarino, que nós temos que comentar também sobre ele, né? É o relevo que já fica abaixo, né, da água. Nós temos exemplos aqui para destacar para vocês. Ilha vulcânica, né?
talude continental. E você percebe aqui nessa parte da figura, a parte mais esquerda, que o rio ele corre em direção ao mar. Geralmente o rio ele nasce nessa parte mais alta, né? E ele transcorre para um oceano ou para um outro rio, né? E aí nós temos o conceito, quando ele deságua em outro rio, de rio principal, afluente. E para finalizar essa aula de hoje, pessoal, eu trouxe aqui uma atividade proposta, né? Nesse primeiro quesito aqui do exercício, eu quero que vocês escrevam um resumo de, no mínimo, 20 linhas sobre os principais pontos discutidos na aula de hoje. O que chamou a atenção de vocês, né? Vocês vão fazer aí um texto para mim no caderno de vocês, né? E o segundo exercício, para vocês acessarem esse link aqui do site Brasil Escola, e vocês vão destacar quais são os fatores responsáveis pela modelação do relevo da superfície terrestre. Aqui algumas referências que eu utilizei para a produção desse material. É importante também destacar o site Mundo Geo, que é um site muito interessante, né, para a complementação do nosso conteúdo. E agradeço a colaboração da Secretaria Municipal de Educação de Paços do Lumiar nesse projeto. Muito obrigado e bons estudos.